Vamos nessa, vamos falar agora nesse bloco sobre os impostos e as suas características principais, dando enfoque a algumas classificações cobradas em concurso sobre os impostos. Percebam, primeiro ponto, a principal característica na teoria geral dos impostos a respeito dessa espécie tributária está presente no artigo 16 do Código Tributário Nacional. O artigo 16 do Código Tributário Nacional deixa claro que o imposto é um tributo não vinculado, naquela classificação que ficou famosa pelo professor Geraldo Ataliba entre tributos vinculados e não vinculados. Os impostos são tributos não vinculados porque são não contraprestacionais. O fato gerador do imposto independe de uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. O pagamento do imposto é independentemente de o Estado efetuar, de o Estado prestar uma atividade estatal relativa àquele indivíduo. Por exemplo, quando se paga o imposto de renda, não necessariamente terá uma atividade do Estado relativa à pessoa que pagou o imposto de renda. Ao contrário, por exemplo, da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria é considerada, pela doutrina majoritária, um tributo contraprestacional. Então, a contribuição de melhoria é paga em razão da obra pública que acarrete valorização imobiliária. Então, há uma contraprestação estatal específica ao contribuinte. O contribuinte terá o seu imóvel valorizado em decorrência de uma obra pública na contribuição de melhoria. Já no imposto, não. O imposto independe de uma atividade estatal relativa e específica ao contribuinte. Por isso é considerado um tributo não vinculado ou um tributo não contraprestacional. Vejamos isso no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então veja o que diz o artigo 16. O imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerado uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Ou seja, é um tributo não vinculado a uma atividade estatal na classificação da hipótese de incidência do tributo, sendo que a lei instituidora do tributo deve levar em consideração fatos e situações vinculadas ao contribuinte, mas estranhos a qualquer atuação do Estado direcionada especificamente ao contribuinte. Então veja, ao se cobrar imposto, se leva em consideração a capacidade contributiva daquele fato ou daquela situação. Adquiriu renda. Adquiriu renda revela signo presuntivo de riqueza. Então é possível a tributação. Fez um contrato de câmbio, né? Ou seja, trocou moeda, deu dólar e recebeu iene. Deu real e recebeu em troca peso. Veja que há aí uma situação que revela capacidade contributiva e por isso é tributado nesse caso com o IOF. Agora veja que esses fatos, né, que dão origem à obrigação tributária independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Você vai pagar IOF e não necessariamente o Estado prestará uma atividade relativa a você. Ou seja, o imposto é um tributo não contraprestacional, um tributo não vinculado. Ok? Veja, por exemplo, eu já dei esse exemplo. O fato de o contribuinte oferir renda ou a situação fática de ser proprietário de um bem imóvel localizado na zona rural confere o dever jurídico do contribuinte de pagar tanto aí o imposto de renda como o ITR, independentemente de o Estado exercer qualquer atividade relacionada ao contribuinte que paga esse respectivo imposto, tais como construir estradas, hospitais, escolas, pavimentar as ruas, ou seja, independentemente disso, você terá de pagar o imposto simplesmente porque revelou signo presuntivo de riqueza, isto é, auferiu renda e também ficou demonstrado que você é proprietário de um imóvel localizado na zona rural. Vamos dando sequência. Vamos agora falar das principais classificações a respeito
do tributo. A primeira classificação fala entre tributos diretos e tributos indiretos, né? E a respeito do tributo direto, né, do imposto direto, que estamos falando mais especificamente, não há, né, quem arca com o tributo é realmente quem paga. Não há o repasse econômico de tributo a um terceiro. Um exemplo de imposto direto é o nosso querido imposto de renda, é o nosso querido IPVA, o nosso querido IPTU, ou seja, segundo essa classificação majoritária, não há o repasse econômico do valor do tributo a um terceiro. Já nos impostos indiretos, há esse repasse do valor econômico, sobretudo ao consumidor. O que acontece, por exemplo, no IPI, no ICMS. Então, há o repasse quando você compra um eletrodoméstico, quando você compra uma geladeira, quando você compra uma mesa em determinada loja, né, aquele que está ali vendendo, né, o empresário, ele repassa o valor econômico do IPI e do ICMS para você, consumidor final. Então, se considera isso um imposto indireto. Por quê? Porque há o repasse econômico do valor do tributo a um terceiro. Alguns autores, como Paulo de Barros Carvalho, entendem que essa classificação não é uma classificação jurídica, é uma classificação puramente econômica. Mas é uma classificação que é adotada pelo Código Tributário Nacional. Tanto que, na questão da restituição do pagamento indevido do tributo, né, na repetição do indébito tributário, há uma previsão específica a respeito da restituição do pagamento do tributo indevido no que se refere aos impostos indiretos. Ou seja, se aplica uma disciplina legal diferente, que é o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Ou seja, o próprio CTN regula a forma de restituição do pagamento do imposto direto, diferente da restituição do pagamento do imposto indireto. Ok? Então, a respeito da restituição do pagamento indireto, há uma disciplina específica que é o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Já em relação ao imposto direto, eu aplico a regra do artigo 165. Ok? Então vamos dando sequência. Os impostos diretos são aqueles que atingem o rendimento, o capital, o patrimônio do contribuinte, sem a transferência do ônus tributários a um terceiro, a outra pessoa. Já os impostos sobre consumo são, tem a possibilidade da transferência desse ônus econômico a outrem, que é o consumidor do bem ou o contribuinte de fato. Então veja que nos impostos indiretos há a figura do contribuinte de direito, que é aquele presente na relação jurídico-tributária, e há a figura do contribuinte de fato, que é aquele realmente que arca com o ônus econômico tributário. É aquele que, ao fim e ao cabo, realmente paga o tributo. Veja que é polêmica a classificação do imposto de importação, do imposto de exportação e do IOF nas categorias de impostos diretos ou indiretos pela doutrina. O entendimento majoritário é que dependerá sempre do caso concreto. Na hipótese de se identificar o repasse econômico desses impostos recolhidos pelo contribuinte de direito ao contribuinte de fato, vamos colocá-los como impostos indiretos. Destacamos que o IPI e o ICMS na importação pode ser considerados, pela doutrina, é considerado como os impostos diretos, caso a importação do bem seja para uso ou consumo próprio. Ou seja, que não há aí o repasse econômico, a pessoa importa um produto para uso próprio, ok? Por sua vez, o ISS é imposto indireto, exceto na hipótese do ISS de prestação fixa. O que é o ISS de prestação fixa? E você vai estudar isso quando você estiver assistindo os vídeos sobre ISS. É aquele que eu pago um valor anual fixo. Por exemplo, no caso dos profissionais pertencentes a sociedades uniprofissionais. Isso é, por exemplo, um escritório de advocacia, que só tem advogado, um escritório de contabilidade, que só tenha contador. O que acontece? Ao invés de pagar a alíquota de 2% a 5%, sobre o valor da prestação de serviço, eu pago um valor anual.
é aquele imposto fixo. Eu pago um valor, por exemplo, R$ 800 por cada advogado presente na sociedade, independentemente de quanto aquele escritório de advocacia, conseguir receber pelaquela prestação de serviço. Tem escritório que irá receber 10 milhões de reais por ano, tem escritório que irá receber 800 mil reais. Mas se todos têm apenas 5 advogados, pagarão o mesmo ISS, porque se paga aí por cabeça, por cada profissional, um valor fixo anual. Então perceba que no caso de ISS sobre prestação fixa, é considerado pelo Superior Tribunal de Justiça como um imposto direto. Já nos demais, são impostos indiretos, porque há o repasse econômico do valor do tributo ao usuário do serviço. Veja que tem a classificação aí entre impostos pessoais, né, e impostos reais. Os impostos pessoais, eles consideram, né, as condições pessoais e familiares do sujeito passivo ao quantificar o tributo. O imposto de renda considera na dedução da base de cálculo despesas com instrução, educação, despesas com saúde, despesas com previdência social. Então veja que ele considera as características pessoais subjetivas do contribuinte para quantificar o tributo. Já os impostos reais ou objetivos não fazem essa consideração. O imposto aí incide sobre o valor da coisa. Veja que, no caso dos impostos reais, o que se analisa é o objeto, a coisa, ou em latim, a res, isto é, sopesam apenas a base tributária, que são os outros impostos aí. Né? O que importa aí é a coisa. Veja que há a classificação entre impostos fixos, variáveis, proporcionais, progressivos, né, ou regressivos. Na verdade, os variáveis, né, eles apontam aí para 3 espécies, como proporcionais, progressivos e regressivos. Vamos lá. O imposto fixo, você já viu o caso do ISS, incidente sobre sociedades uniprofissionais, paga um valor fixo, né, independentemente da quantificação desse tributo, independentemente, por exemplo, do valor da prestação de serviço. O imposto é fixo. Já nos impostos variáveis, aí o imposto vai variar, o valor do imposto de acordo com a alíquota. Temos os proporcionais, em que a alíquota é constante. Independentemente, por exemplo, do valor da prestação de serviço, a alíquota ali será de 5%. Não há uma variação da alíquota em razão da base de cálculo. Já nos impostos progressivos, o que acontece? Por exemplo, o imposto de renda. A alíquota sobe, a alíquota vai subindo assim que o valor da base de cálculo sobe. Então, o que acontece? Aumenta-se o valor que se auferiu de renda, aumenta-se a alíquota. Já nos impostos regressivos é o contrário, fere a capacidade contributiva, porque aumenta-se a base de cálculo e se abaixa a alíquota. Então veja que o imposto regressivo ele é contra a capacidade contributiva. E registra-se aí que impostos progressivos são também, é uma doutrina, né? O imposto de renda são também proporcionais a partir da última faixa da base de cálculo ou do índice maior de alíquota fixado em lei. Por exemplo, a partir da alíquota de 27,5% do imposto de renda pessoa física, essa alíquota se torna proporcional. Atualmente, isso é importante dizer, né, que não há exemplo, segundo a doutrina majoritária, de imposto regressivo no sistema tributário nacional, uma vez que esse imposto fere a capacidade contributiva. Por quê? Porque no regressivo aumenta a base de cálculo, diminui a alíquota, fere a capacidade econômica do contribuinte. Beleza? Um forte abraço.